A nossa aula de hoje é sobre ludicidade, brincar, jogar, toda essa parte envolvendo o lúdico que faz um bem enorme, não só para as crianças, como para todos nós. Estamos aqui então, vamos iniciar a nossa aula dizendo que somos responsáveis em levar a criança a despertar para questões que estão à sua volta e que faz parte do seu dia a dia. Ao se trabalhar o lúdico com as crianças, o desenvolvimento psicomotor será potencializado e o mesmo se sentirá mais seguro e aceito, e assim o trará a participação. Então a importância aí do lúdico, trazer essa criança para mais perto, ele vai se sentir amado, aceito, vai ter um desenvolvimento melhor. E quando nós falamos aí na parte de psicomotor, coordenação motora, porque nós sabemos que muitas brincadeiras ajudam nesse desenvolvimento, pois trabalha questões de coordenação motora fina, quando é de pegar objetos pequenos, movimentos de pinça, exemplo, quando se pega uma pecinha de madeira, uma pecinha de dominó que seja um exemplo, e também a coordenação motora ampla, que seja pular, erguer os braços, ficar em um pé só. Então é muito bem trabalhado toda essa questão, toda essa parte de coordenação motora, sabendo que o lúdico também ajuda e muito com que as crianças expressem sentimentos, o que vem passando, o que está sentindo, coisas que ela guarda no seu íntimo. Existe a ludoterapia, que é conhecida como terapia pelo brincar. Quem utiliza? Muitos psicólogos na área infantil utilizam dessa terapia, pois através do desenvolvimento, das brincadeiras, eles conseguem diagnosticar por quais experiências ruins estas crianças passaram que tem afetado o seu dia a dia, que tem sido dificultoso para elas conseguirem superar situações vivenciadas no dia a dia. E também tem a arte terapia, que é a terapia pelas artes, pintura, eles se expressam pelas artes. Tudo que for envolvido aí, a parte de artes, educação artística, ajuda e muito. Então, tem essa maneira também de fazer com que essas crianças superem traumas, situações vivenciadas, e ajuda também com que os profissionais consigam chegar a um diagnóstico de experiências que esta criança já tenha vivenciado. E a criança vai poder se expressar. Agora, quando você leva o lúdico, leva uma brincadeira, lógico que tudo direcionado, você não pode querer que todas ajam da mesma forma. Nós estamos falando de pessoas, não de robôs. Quando nós estamos falando de pessoas, cada uma vai responder de um jeito ao estímulo. Se você fala, fique em um pé só, vai ter crianças que vai ficar parada, outras já começam a tentar girar em um pé só. E você tem que respeitar a individualidade de cada criança, sabendo que cada uma tem a sua maneira de se expressar. E neste momento, ela está ali para se expressar. Se você chama a atenção, constrange essa criança, vai criar um bloqueio e ela não vai mais querer participar das atividades. Então, não taxe que todos tenham que ser iguais, mas sim os tragam para participação. Lembrando que nós devemos respeitar as faixas etárias, porque o lúdico ele foi desenvolvido, ele foi colocado até mesmo nas escolas seculares para que se ajude no ensino, para que a criança tenha um aprendizado potencializado. A partir do momento que você não direciona da maneira correta, não terá resultado, não terá efeito algum. Então você precisa estudar faixas etárias e saber o que vai se adequar àquela faixa etária. Você vai levar atividades de acordo
com aquela faixa etária, porque senão eles não vão estar tendo aprendizado. Se você não eleva o grau de dificuldade, está colocando para terceira infância situações que é para ser vivenciada pela primeira infância, a terceira infância não teve aprendizado. São situações que ela já ultrapassou. Você precisa ter essa parte de estímulos bem adaptados. O lúdico se faz presente em contações de história, jogos, brinquedos, brincadeiras, se utiliza como instrumento de aprendizagem, pois facilita e contribui para o desenvolvimento físico, como eu acabei de falar, e motor do participante, fazendo com que a criança relaxe e assim se torne mais eficiente e atencioso no que lhe é proposto. Quer dizer, as atividades ele vai conseguir desenvolver de uma melhor maneira. Por isso, a importância de se trazer o lúdico aí para as nossas crianças. Para tanto, é necessário sempre que se aplique da maneira certa e seja direcionado. E você vai notar que através dessas situações, eles vão começar a manifestar seus sentimentos, aquilo que vivenciou, suas preocupações, seus pensamentos, suas ações. De repente, essa criança não vai chegar até você de uma forma bem clara. Tia, tio, eu penso isso e isso, eu estou passando por isso, isso, isso. Mas ele vai deixar indícios de que isso está acontecendo. Eu passei por uma experiência de uma professora que me procurou para dizer que na hora da atividade, quando se dava um papel e lápis para que as crianças desenhassem algo relacionado à história, havia uma certa criança que só desenhava órgãos genitais. E eles ficaram apavorados, onde se viu que criança que tem a mente maliciosa, que criança mais difícil. E na verdade nós sabemos que quando uma criança age assim, geralmente é porque ela passou por um tipo de abuso sexual e é uma forma de se expressar, de se expor, expor o sentimento, de estar pedindo ajuda. É um grito de socorro, ela está ali dando um grito de socorro, estou precisando de ajuda, estou passando por essa situação. Mas de repente, se a pessoa não sabe, ela até interpreta essa criança de uma maneira errônea, que essa criança é maliciosa, é besteirenta, quando na verdade a criança está pedindo por ajuda. Então a brincadeira ajuda e muito. É necessário sim que nós estejamos estudando, não é a nossa parte aí de fazer o papel do psicólogo. Depois vem a tia Carol tratando essas questões, a tia Carol faz psicologia. Mas nós temos sim que ver esses indícios e tentar ajudar ou até encaminhar de uma certa forma. Então, sempre preste atenção. O que ele está reproduzindo? Quais os tipos de emoções que são despertadas? E aí você vai conseguir compreender melhor esta criança. Quando há uma compreensão nossa que estamos ali para ajudar cada criança, não vamos nos impor de forma autoritária. Nunca se imponha de uma forma autoritária. E quando nós começarmos a entender que não são brincadeiras, igual muitos dizem, vamos ali brincar. Mas na verdade é uma forma de se ensinar, é um aprendizado que a criança está tendo através daquele trabalho desenvolvido, vai começar a mudar toda essa visão. Muitas vezes a visão está muito só aqui e a nossa visão tem que estar mais aberta para N possibilidades. E muitas vezes nós só pensamos brincar, brincar e brincar. E não estamos vendo o lado de estruturação que está acontecendo naquela criança através deste brincar, através do lúdico. Eu, particularmente, defendo muito o lúdico. Estou terminando após ensino lúdico. Eu defendo muito essa questão do lúdico porque eu sei que ajuda e muito até as crianças conseguirem fixar melhor as histórias. Sempre que me perguntam sobre recursos, eu sempre vou dizer sim, que é muito bom que se traga
recursos, sim. Não é que você tem que trazer algo de outro mundo. Às vezes o simples fala muito mais. E nós demos exemplos aqui de coisas bem simples já viram no decorrer do curso, coisas simples que tem como ser feito e que ajuda e muito. E ali vai estar trabalhando todas essas questões com essas crianças. Procure sempre saber se você está sendo bem compreendido pelas crianças. Você nunca poderá se limitar a passar o básico, mas sempre o seu melhor. Porque tem pessoas que ensinam e ela não vai constatar se a criança aprendeu, se teve um aprendizado. Ela imagina que se fez entendida, que a criança entendeu tudo, mas ela não vai conferir, não vai comprovar. E às vezes aquela criança não está aprendendo daquela maneira. Então é necessário que você desempenhe o seu melhor. Ah, não vou dar aí o básico que eu posso dar, o meu menos. Eu vou dar o máximo de mim. Eu vou ver, eu vou analisar, eu posso melhorar aqui. Essa criança vai entender melhor se eu fizer assim. Se eu levar numa aula, num dia de culto paralelo, para um lugar ao ar livre e desenvolver brincadeiras e fazer uma contação de história ao ar livre, ela vai entender melhor. Por que não fazer isso? Por que tem que se limitar sempre a ser em ambiente fechado? Lógico que você vai ter que estar com uma equipe bem preparada, os cuidadores dessas crianças para estar levando para este lugar. Mas por que tudo tem que se limitar? Não tem que se limitar. Eu posso fazer em um lugar aberto que de repente essa criança vai aprender muito, muito mais. Ir mostrando a natureza, a beleza em um dia de culto aí paralelo, falar sobre quando Deus falou a Abraão, olhe para o céu, conte as estrelas, leve as crianças. Vocês conseguem contar as estrelas? Não. Assim seria a descendência de Abraão. Use a criatividade que Deus te deu e seja bênção na vida das nossas crianças. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.